Olá! Bem-vindo ao canal Ei Padawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história, muito distante da série Star Wars Ahsoka. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever. E que a força esteja com você. O episódio começa com a Ahsoka, Tano e Huyang viajando pelo hiperespaço dentro da boca de um Pangil. Os dois relembram histórias das baleias espaciais que Huyang contava a Tano e aos outros Padawans Jedi no Templo Jedi. Quando Tano se recusa a ouvir uma das histórias, Huyang pede uma a Tano. Em resposta, Tano diz a Huyang que Sabine Wren foi com o inimigo em boa vontade, o que Huyang considerou preocupante. Tano concorda, mas Huyang sugere que a força forneceu a Wren uma visão sobre sua decisão e que, para ela, salvar Ezra Bridger pode ter sido a única escolha. Então, Tano decide ouvir uma das histórias de Huyang. Huyang começa sua história dizendo: há muito tempo atrás, em uma galáxia muito distante, Sabine Wren acorda a bordo do olho de Sion dentro de uma cela de prisão. Enquanto Baylan Skoll passa pela cela, Wren diz que esperava um quarto com vista. Skoll sugere que sua prisão seria uma oportunidade para reflexão, algo que Wren afirmava evitar. Wren lembra Skoll do acordo para encontrar Bridger. Skoll parte silenciosamente, enquanto Wren o chama com raiva. Skoll retorna à ponte do olho, comentando com Morgan Elsbeth sobre a impaciência de Wren. Quando Elsbeth pergunta a Skoll se ele pretende cumprir sua promessa a ela, ele simplesmente responde que sua busca por Bridger a cega e que ela ainda pode ser útil para eles. Naquele momento, o olho emergiu do hiperespaço em Perideia. Elsbeth afirma como o planeta era o antigo mundo natal de seu povo, os Datomiri. E Skoll relembra as histórias do planeta nos arquivos Jedi e como ele foi usado como o fim da rota de migração dos Pangil de uma galáxia para outra. Elsbeth conta como seus ancestrais foram os primeiros a montar nas criaturas. Skoll comenta sobre a natureza do planeta como um cemitério de Pangil, enquanto o olho passa pelos anéis do planeta, que são feitos de ossos das baleias. Shin Hati pega Wren em sua cela e as duas, junto com Elsbeth e Skoll, viajam para a superfície de Perideia. O grupo conhece 3 irmãs da noite, conhecidas como Grandes Mães, em um range semelhante ao ponto de partida de Sithus. Uma delas dá as boas-vindas a Elsbeth como filha de Datomir, elogiando-a dizendo que ela deu crédito aos seus ancestrais. Elsbeth confirma que as visões das irmãs a guiaram através das estrelas até Perideia. Quando as bruxas mencionam o grande almirante Thrawn, Elsbeth pergunta onde ele está, ao que as irmãs da noite anunciam que ele está vindo. Uma bruxa comenta que o Wren fede a Jedi e a marca como perigosa, restringindo-a e mandando-a embora usando 3 esferas flutuantes. Enquanto Wren é levada embora, ela lembra Skoll novamente sobre o acordo, perguntando por Bridger. Skoll e Hati permanecem nos pilares de pedra. Skoll afirma que Perideia é uma terra de sonhos e loucuras, onde as histórias infantis ganham vida. Hati diz que não conhece essas histórias, pois não foi criada no Templo Jedi em Coruscant. Skoll continua, considerando os contos de Perideia como antigos contos de folclore há muito esquecidos. Hati pensa que às vezes as histórias são apenas histórias. Skoll lembra que, quando era um pouco mais velho que Hati na sua idade, ele assistiu o Templo Jedi queimar e não conseguiu entender isso na época. Porém, ele afirma que à medida que envelhecemos e aprendemos a história, tais coisas se revelam inevitáveis, como a queda dos Jedi e a ascensão do Império, repetindo-se em um ciclo. Hati pergunta se é a vez deles e se o retorno de Thrawn finalmente os levará ao poder. Skoll considera esse poder passageiro e, em vez disso, afirma buscar um novo começo para encerrar o ciclo.
Quando Hati pergunta se esse começo existe em Perideia, seu mestre sorri, acreditando que sim, dizendo: se as histórias forem verdadeiras. Ren, mais uma vez em confinamento, anda em sua cela. Ela fecha os olhos e estende a mão, tentando abrir a porta da cela, usando a força. Embora a cela comece a tremer, ela olha pela janela para ver a chegada de um destroyer estelar imperial, o Quimera. A nave desce lentamente até o range para encontrar a comitiva de Elsbeth e as Irmãs da Noite. À medida que o hangar da nave encontra o pilar, fileiras de Night Troopers montam guarda enquanto Thrawn marcha entre eles. Enquanto Thrawn cumprimenta seus novos aliados ao lado de seu capitão da guarda, Enoch, ele reflete que o que antes era um sonho, agora é uma realidade assustadora para aqueles que agora se opõem a eles, e saúda as Irmãs da Noite. Thrawn observa os esforços de Elsbeth em sua capacidade de finalmente escapar do exílio. Ele apresenta Enoch e anuncia que iniciará uma transferência de carga conforme o acordo com as Grandes Mães. Elsbeth diz a Thrawn que viu as catacumbas e que serão necessárias pelo menos 3 rotações. Thrawn diz que este é um prazo aceitável. As bruxas trazem à tona a prisioneira Ren, que Skoll revela ter trazido porque acreditava que ela seria útil. Depois de ser apresentado a Thrawn ao lado de sua aprendiz como mercenário, Thrawn se lembra dele como o General Baylan Skoll, da Ordem Jedi. Skoll garante que ele se separou dos Jedi há muito tempo. Quando Elsbeth menciona o nome de Ren, Thrawn se lembra dela e concorda que Ren seria de grande utilidade para eles. 2 Night Troopers trazem Ren para Thrawn, que a reconhece e agradece por sua fuga do exílio. Quando Ren pergunta sobre o paradeiro de Bridger, Thrawn simplesmente afirma que seu desejo de se reunir com um velho amigo irá remodelar sua galáxia. Quando Ren reitera sua pergunta, Thrawn garante que pretende honrar o acordo com Skoll. Enquanto Enoch remove suas restrições, Thrawn promete equipá-la com uma montaria, provisões e as últimas informações sobre o paradeiro de Bridger. Quando Ren pergunta se Thrawn vai deixá-la sair, Thrawn diz que está ajudando a causa dela para agradecê-la por ajudar sua causa. No entanto, ele avisa que quando sua nave partir, ela ficará presa em Perideia para sempre, acrescentando que Bridger já pode estar morto. Ren afirma que Bridger ainda está vivo, o que levou Thrawn a dizer que ela apostou o destino de sua galáxia nessa crença. Ren responde que Thrawn não entenderia e muda de assunto para a questão de sua montaria. Enoch e os Night Troopers apresentam Ren a sua montaria, um uivador. Enoch diz "Tota", o que faz com que a criatura se ajoelhe para que Ren possa montar na cela. Enoch avisa que o deserto é habitado por nômades que atacam uns aos outros para sobreviver. O capitão devolve a Ren seus blasters e seu sabre de luz antes de dizer a ela para morrer bem. Ren sai dos portões em direção a uma fronteira gramada. Skoll, Hati, Elsbeth e Thrawn assistem à partida de Ren de uma varanda. Hati afirma que Ren está embarcando em uma missão tola, e Thrawn diz a Skoll e Hati que eles podem seguir Ren em seu próprio ritmo. Perplexa, Hati diz que achava que Skoll deveria honrar seu acordo de não prejudicar Ren. Thrawn explica que ele permitiu que Ren saísse para encontrar Bridger, apenas para que ela e seu mestre pudessem destruir os dois. Enquanto Ren atravessa as estepes de Perideia em cima de seu uivador, a montaria finalmente para e Ren começa a procurar sinais de Bridger. De repente, um bandido aparece e atira em Ren. Embora a explosão atinja sua armadura Beskar, deixando-a ilesa, sua montaria se assusta e foge. O ataque continua enquanto vários bandidos cercam Ren. Apesar de atacá-la com blasters e armas brancas, Ren mata ou desarma todos eles com a ajuda de seu sabre de luz.
Embora os bandidos tenham sido derrotados, seu scanner acaba quebrando e ela então continua sem ele. Na Fortaleza das Irmãs da Noite, Skoll e Hattie montam seus próprios uivadores e perseguem Ren. No Quimera, os Night Troopers carregam contêineres flutuantes para a nave. Enoch anuncia a partida de Skoll e Hattie para Thrawn, que permite que 2 esquadrões apoiem os mercenários. Elsbeth sugere enviar mais tropas, mas Thrawn recusa, citando o número cada vez menor de sua força nos últimos anos. Enquanto Enoch sai, Thrawn diz a Elsbeth que não importa se Ren e Bridger ficarem presos em Peridea ou morrerem, e que o mesmo se aplica a Skoll e Hattie. Nas estepes de Peridea, Ren, seguida por seu uivador arrependido, repreende a fera por abandoná-la durante a luta com os bandidos, descartando-a como um covarde. Enquanto continua a segui-la, Ren decide dar outra chance à criatura. Depois de continuar sua jornada, o uivador leva o Ren a um vale, onde eles descobrem uma poça e várias pedras. Enquanto o uivador inspeciona uma das rochas, ele pula de medo, revelando-se como um Noti. Ren larga sua arma, tentando comunicar que ela não tem intenção de fazer mal. Assim que o Noti se aproxima de Ren, ele percebe o símbolo da estrela da Aliança Rebelde em sua ombreira e revela um colar com um símbolo que lembra o desenho original da estrela de Ren. Ren deduz que isso pode significar que o alienígena conhece Bridger e pergunta se isso poderia levá-la até ele. O Noti convoca outros de sua espécie, formando um grupo e conversando na língua Noti. Quando Ren pergunta novamente por seu amigo, os Noti acenam para que Ren os siga enquanto eles continuam pelo vale. Enquanto Skoll e Hattie rastreiam Ren, eles descobrem os restos da batalha entre Ren e os bandidos, deduzindo que Ren ainda está viva. Hattie pergunta a seu mestre se ele conhece aquele que Ren procura tão desesperadamente. Skoll responde que não, já que Bridger foi treinado como um Boken Jedi após a queda do Templo Jedi. Hattie se compara a Bridger dessa forma, mas Skoll afirma que treinou sua aprendiz para ser algo mais. Hattie pergunta se Skoll sente falta da ordem. Skoll afirma que sente falta do conceito, mas não a verdade ou fraqueza dela, alegando que não havia futuro ali. Quando Hattie se pergunta se seu mestre viu um futuro em Peridea, pois ela considerava um terreno baldio, Skoll afirma que o planeta já abrigou o reino bruxo dos Dathomiri, como confirmado pela presença das Grandes Mães. Hattie teme que possa haver um bom motivo para as Irmãs da Noite quererem deixar Peridea, mas Skoll revela que sentiu algo se mexendo ali, chamando por ele. Nesse momento, bandidos se aproximam dos dois, mas Skoll desencoraja a violência, afirmando que o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Ainda seguindo os Noti, Ren chega a um assentamento Noti ao lado de um grande lago. Enquanto Ren olha solenemente ao redor, ela é recebida por Bridger, que diz saber que pode contar com ela. Enquanto Ren olha para seu amigo com alegria, Bridger sorri e diz que já demorou bastante. Quando Ren responde dizendo que ninguém sabia para onde ele estava indo, Bridger diz que também não sabia. Ren comenta que Bridger sempre teve um plano, mas nunca um bom plano. Bridger pergunta se seu plano funcionou, quando Ren confirma. Os dois se abraçam calorosamente. A busca por Bridger finalmente foi concluída. Bridger diz para os Noti para estarem prontos para se mover, explicando que eles são nômades. Bridger se pergunta como Ren encontrou Peridea e a ele, mas Ren desvia a pergunta, perguntando se ela pode simplesmente ficar feliz por tê-lo encontrado. Bridger obedece e agradece Ren por ter vindo, dizendo que mal podia esperar para voltar para casa. De volta à Fortaleza das Irmãs da Noite, as Grandes Mães anunciam a Thrawn que uma Jedi está vindo para Peridea. Thrawn pergunta a Elsbeth se a Jedi poderia ser Ahsoka Tano, que foi considerada falecida após seu duelo com Skoll.
Embora Elsbeth considere isso impossível, já que Skoll garantiu a ela a morte de Tano, Thrawn afirma que Elsbeth não deveria ter subestimado um Jedi e que a morte era um engano comum entre eles e as Irmãs da Noite. Thrawn afirma que eles deveriam considerar o julgamento de Skoll falho, já que ele já foi um Jedi, e que considerariam a Ahsoka viva até que soubessem o contrário. O grande almirante pede para saber tudo sobre Tano, incluindo sua história, mundo natal e mestre, acrescentando que se uma baleia se aproximar de Perideia, é para destruí-la completamente. Thrawn se volta para as Grandes Mães, pedindo para mais uma vez fazer uso de sua magia sombria, e com isso é o final de mais um capítulo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe um like e não se esqueça de se inscrever.